Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Hoje eu irei estar falando sobre a Páscoa. O significado da Páscoa para nós. A Páscoa, o significado da Páscoa para nós é a celebração da passagem da morte à vida através da ressurreição de Jesus Cristo. E eu acho que todo mundo conhece a Páscoa por esse sentido, mas eu encontrei mais dois sentidos da Páscoa. E eu coloquei dois tópicos também. O primeiro tópico é o que a Páscoa fez conosco. E o segundo tópico é como celebramos essa Páscoa. Peço que os irmãos abram em Lucas 22, 7 a 8. Eu irei estar lendo Lucas 22, 7 a 8 e o 14 ao 20. Amém? Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês antes... desculpa, esse aqui era o 14 ao 20. 7 a 8. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: Vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. 14 ao 20. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhe disse: Como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice e o vinho e deu graças a Deus e disse: Peguem isto e repartam entre vocês, pois afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois de jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo seu sangue derramado em favor de vocês. Bom, a Páscoa começou... A primeira comemoração da Páscoa foi quando os israelitas saíram do Egito. Foi na noite em que saíram do Egito. O anjo da morte passou por cima da casa. Daí que veio o significado: passar por cima. E eu quero que os irmãos olhem isso aqui. Isso aqui. Bom, isso aqui é uma tipologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento sobre a Páscoa. Bom, no Antigo Testamento, Faraó era uma pessoa que escravizou os israelitas no Egito. E no Novo Testamento, isso seria como o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E no Antigo Testamento, a opressão de Faraó no Egito, no Novo Testamento é a opressão do pecado. E no Antigo Testamento, cordeiro morto é, no Novo Testamento, Jesus Cristo sendo crucificado, sendo morto naquela cruz. E a libertação da escravidão no Novo Testamento é a salvação. Através de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição dele, nós obtemos a salvação eterna. E como os irmãos perceberam, tem uma tipologia entre as pessoas que saíram do Egito e Jesus Cristo, na crucificação de Jesus Cristo.
E a crucificação de Jesus Cristo foi para que nós recebêssemos a salvação e o antídoto desse pecado eterno que é a morte eterna. Jesus disse assim: como Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E se vocês quiserem saber o contexto histórico desse texto, vocês precisam voltar em Números 21, que fala que o povo estava sendo assolado. O povo estava sendo assolado por cobras. E por causa disso, o povo estava morrendo. E Deus disse: não se preocupe, eu vou dar um jeito nisso. Não se preocupe, eu vou cuidar dessa situação. E Deus falou para Moisés erguer uma serpente de bronze. E bronze, na tipologia, fala de juízo. E todo aquele que for picado por uma serpente e olhar para essa serpente de bronze, esse será curado. Mas aquele que for picado e não olhar para a serpente de bronze, este certamente morrerá. E o que Jesus está querendo falar para nós? Jesus está querendo falar para nós que eu fui crucificado, eu morri por vocês e ressuscitei para dar salvação para vocês. E que vocês olhem para mim e recebam essa salvação. Que vocês olhem para mim e recebam essa cura. Então, o que a Páscoa fez conosco? A Páscoa nos trouxe a salvação. A Páscoa nos trouxe a Jesus. Se não fosse Jesus que morresse naquela cruz, nós não conseguiríamos fazer as pazes com Deus. E nós estaríamos condenados com a morte eterna. Segundo tópico: como celebramos essa Páscoa? Primeiramente, quero que os irmãos saibam que Deus deu a Páscoa para celebrar uma vez no ano. Mas como Jesus ressuscitou no domingo, os discípulos de Jesus começaram a comemorar a vitória da vida todos os domingos. E a Páscoa começou a ser de anual a semanal. Mas eu quero que os irmãos saibam que a Páscoa não é anual e nem semanal, mas ela tem que ser diária. Ela tem que ser contínua. Em 1 Coríntios 5, 7 a 8 está escrito que Cristo é o Cordeiro da Páscoa. Jesus Cristo é o Cordeiro da Páscoa. É por isso que nós não podemos celebrar com pães que têm fermento, porque Jesus, Ele é santo, Ele não teve nenhum pecado. E o fermento significa o pecado e a malícia. Mas sim comemorarmos a Páscoa com pães sem fermento, que representa a sinceridade, a verdade e a santidade. E a santidade não é para que nós olhemos a Deus, mas que outras pessoas vejam Deus na sua vida. Aleluia. Que outras pessoas vejam Jesus em nossa vida. E o vinho que representa o sangue de Jesus, o sangue de Jesus é o único sangue que pode nos limpar de todos os pecados. Jesus venceu a morte e o véu se rasgou de alto a baixo. Nós podemos falar com Deus a qualquer momento agora. E o que eu queria falar nessa manhã era só uma coisa: Jesus lives. Jesus está vivo. Agradeço a oportunidade. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos estar louvando ao Senhor, buscando o seu nome. Quão lindo esse nome é.
tua